Tá doida? Bom, gente, então a gente vai dar sequência agora, tá? No conteúdo aí de revisão da disciplina de tópicos especiais, né, em Biomedicina 2. E aí vou iniciar falando com vocês a respeito dos métodos laboratoriais utilizando anticorpos, tá? Essa estrutura aqui que eu estou mostrando para vocês é um anticorpo, né, uma molécula produzida pelos linfócitos B, tá? Esse anticorpo, gente, ele tem regiões específicas, tá? Que grudam na célula, tá? E que grudam também em outros anticorpos, tá? A gente tem essa região aqui, a gente fala que é a região FC, tá? É a área do anticorpo que tem especialização de se aderir às células, a receptores celulares, tá? E essas duas regiões aqui do anticorpo é a região FAB, tá? Que se liga em outros anticorpos e outras estruturas, tá bom? Tá. Bom, gente, então a gente fala assim, por que a gente utiliza esses anticorpos, né, como método laboratorial, né? Devido, gente, à facilidade que a gente tem de fazer com que o anticorpo, né, possa nos mostrar algum processo infeccioso, tá? A gente usa o anticorpo como uma ferramenta aí de diagnóstico, tá? Então, sempre quando a gente tem uma infecção, a gente tem uma janela imunológica, né? Aí os linfócitos B começam a produzir esses anticorpos, né? Que ficam circulando durante um tempo aí no nosso organismo, tá? E aí a gente pode usar esses anticorpos, gente, que foram produzidos como uma ferramenta de diagnóstico, tá? Se eu tenho anticorpo contra aquela doença, significa que eu já tive contato, que a gente chama de antígeno, né? Seria o micro-organismo, por exemplo, né? Que vai promover a produção daqueles anticorpos, né? Então, agentes virais, agentes bacterianos, tá? E não somente isso, tá? A gente às vezes produz anticorpo contra produtos da alimentação, né, indivíduos que têm alergia alimentar. Então, por exemplo, quem tem a doença celíaca vai apresentar anticorpo IgA, tá? Antigliadina, que é um componente aí da degradação, né, da digestão do trigo, do glúten, né, que é presente no trigo, tá? A gente produz IgE, por exemplo, contra diferentes produtos alimentares, tá? Então, essa questão da produção de anticorpos não é só restrita, tá? A patógenos, que seria vírus e bactérias, tá? A gente também tem a produção de anticorpos contra principalmente proteínas alimentares, tá? Quando o indivíduo tem alguma intolerância ou então alguma alergia a algum produto, tá? Gente, aqui eu coloquei para vocês, né, como que a gente faz esse ELISA, que é um dos principais métodos laboratoriais usando o anticorpo, tá? Aqui tá a plaquinha de ELISA, né? E aqui eu coloquei as principais etapas, tá? Então, aqui, vocês vão imaginar esse fundinho azul aqui, ó, tá? Como se fosse o fundinho dessa placa, tá? Aqui, ó, como se fosse esse fundinho aqui da placa, o final do poço, tá? A placa de ELISA é uma placa de como se fosse um acrílico transparente, a maioria, tá? E aí, gente, ela é própria, tá? Esse material plástico, ele é próprio para aderir proteínas,
tá? Então, a primeira etapa aí da ELISA seria adicionar o antígeno que a gente quer identificar, tá? Se existe ali anticorpo no organismo do indivíduo que foi produzido contra aquele antígeno, tá? Então, aqui vocês vão imaginar que seria o fundo desses pocinhos, tá? Esses pocinhos a gente chama de well no inglês, tá? São essas cavidades onde o teste, na verdade, é utilizado. São vários buraquinhos numa plaquinha, tá? Então, gente, a primeira etapa é a sensibilização, que eu tô jogando aí para vocês, né? Então, essas bolinhas que estão caindo ali seria o antígeno, tá? Que a gente quer pesquisar se houve a produção de anticorpos contra ele, tá? Então, a partir do momento que a gente adiciona esses antígenos na plaquinha, eles vão se aderir a essa placa, tá? Nunca podemos esquecer de lavar, fazer as lavagens entre todas as etapas do teste, tá? Porque a lavagem da placa de ELISA vai tirar esses resíduos aqui de material que ficaram livres ali, tá? A gente faz com uma solução que chama PBS, tá? Uma solução salina que contém um sabãozinho, geralmente, tá? Que chama Twin 20. É um sabão mais puro, um sabão que a gente utiliza em laboratório, tá? Para ajudar essa remoção desses produtos que não se aderiram à placa, tá? Então, aqui a gente lavou, tiramos o excesso. Então, a gente fez a sensibilização, que é essa etapa inicial, tá? Depois, gente, a gente faz uma etapa, que é a etapa do bloqueio, tá? Na etapa do bloqueio, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma proteína aqui, tá? Que vai se aderir a toda essa região onde não houve adesão dos antígenos, tá? Então, tô colocando aqui para vocês o bloqueio, tá? Geralmente, a gente usa proteínas mais puras, por exemplo, a albumina, bovina, tá? Que é uma proteína já produzida em laboratório para a gente utilizar nessas técnicas. E a gente usa muito, 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 que é bem baratinho, funciona muito bem, tá? No laboratório. A gente usa o leite Molico, tá? Que é um leite que é com menos gordura, porque a gordura pode interferir, né? Um leite mais light aí, a gordura pode interferir nesse processo, prejudicar a adesão dessas moléculas, tá? Então, a gente usa o leite Molico para bloquear aqui, ó, nessa parte aqui que eu tô desenhando, bloquear os sítios que não foram aderidos com o antígeno, tá? A gente faz isso porque quando a gente vai fazer a próxima etapa, que é a adição do soro, tá? Se esses locais onde eu coloquei aí de vermelhinho não tiverem bloqueados, o anticorpo poderia se ligar aqui de forma errada, tá? Tipo, ter uma ligação inespecífica aqui, porque essa plaquinha, onde tem tudo azul, ela é específica para aderir proteínas, tá? Então, todo local onde não houve adesão do antígeno tem que ser bloqueado, tá? Então, depois da etapa do bloqueio, a gente pula para a próxima etapa, que seria a adição do soro do paciente, tá? Caso o paciente seja positivo, gente, aí o soro, né, os anticorpos ali que foram produzidos contra esse antígeno, né, vamos supor aqui, né, que pode ser o antígeno, vamos falar do coronavírus aí, que tá, né, agora no topo da nossa agenda aí, né, então se o indivíduo produz anticorpos, né, a gente vai ter essa ligação, tá, do anticorpo anticoronavírus no antígeno viral aqui. Tá? Lembrando, gente, que aí a gente depois tem que fazer o quê? A lavagem, né? Para remoção desses anticorpos inespecíficos aqui que não se ligaram no antígeno, tá? Depois, gente, então, da adição de soro, a gente tem a etapa da adição do anti-anticorpo, né? A gente também chama de etapa do conjugado, tá? Onde a gente utiliza um anti-anticorpo mesmo. O que é isso? É um anticorpo
anticorpo produzido, né, contra anticorpos humanos. Então, aqui a gente tem um anticorpo humano que se ligou nesse antígeno, tá? Esse anticorpo, ele tem a propriedade de se ligar em reconhecer anticorpos, né, de seres humanos, tá? Por que seres humanos? Estou dando exemplo aqui, né? De uma ELISA, a gente está tentando identificar o coronavírus no indivíduo infectado, tá? Mas nos laboratórios, a gente faz muito teste, né? Os testes iniciais, assim, os experimentos, é tudo com camundongo, tá? Então, no caso, se fosse um teste experimental, esse anticorpo a gente fala que seria um anticorpo sem ser humano, a gente chama de murino, tá? Que é para espécie ali, para camundongo, tá? Tem, às vezes, quando a gente está fazendo experimento em coelhos, a gente usa o anticorpo de coelho, tá? Então, sempre esse anticorpo, esse conjugado aqui, ele tem que ser específico para a espécie que a gente está fazendo o teste, tá? Então, aqui um anticorpo no caso humano, tá? Então, a gente coloca essa etapa do anticorpo, né? Então, ele reconhece esse anticorpo humano, tá? Aí depois o que, gente? A gente vai fazer a lavagem, tirar o excesso desse material ali que não grudou, né? E aí a gente vai para a última etapa, que é a revelação, tá? Então a revelação a gente tem aqui TMB, temos também a opção de usar OPD, tá? Que são produtos que vão reagir com essa enzima, tá? Esses anticorpos, eles são marcados, né? Aqui, exemplo, uma peroxidase aqui dentro. E aí, na hora que a gente coloca esse substrato, tá? Aqui, que é essa última etapa, ele reage com essa enzima e dá a cor, tá? Vou voltar. Então, aqui antes a gente lavou a placa, né? Então, a gente vai e coloca o substrato, tá? Então, na hora que ocorre a reação, ó, a plaquinha fica colorida, tá? Mostrando, então, positividade, tá? Onde a gente tem coloração, aqui é a plaquinha de ELISA, né? Foto verdadeira ali, sem ser ilustração esquemática, tá? Então, aqui é aquela plaquinha de ELISA, os pocinhos que eu falei. Onde tá escuro seriam as reações positivas, tá, gente? Aqui no caso foi usado um fluorocromo verde, tá? Mas a gente tem o OPD, que é mais alaranjado, que é um dos mais utilizados aí nas técnicas de ELISA de laboratório, tá? Então, aqui, ó, pessoal, as reações mais verdinhas são as reações positivas e aqui a gente tem as reações negativas, tá? A gente sempre faz, gente, no laboratório, um método que a gente chama de cutoff, tá? O cutoff, a gente estabelece ali quando que a gente vai dar o resultado como positivo, tá? A partir de qual valor que a gente consegue dar esse resultado como positivo, tá? Sempre no início, aqui na primeira faixa, a gente geralmente fala que é a linha do branco, a linha controle, onde a gente não coloca soro nenhum, tá? Então, a gente, para estabelecer como positivo, a gente diminui aqui a absorbância, o valor que foi capturado aqui nessa linha de branco e nos controles que são sabidamente negativos, tá? Para a gente conseguir estabelecer o cutoff, o valor, né, que a gente vai determinar como positivo, tá, gente? Por quê? Na hora que a gente coloca essa placa aqui no leitor de ELISA, ele transforma essa questão, né, da colorimetria em dados numéricos, tá? Que a gente chama de absorbância, tá? Então, a gente estabelece o número, né? A partir de qual número ali seria um valor positivo para o teste, tá? Ele transforma a cor e lê essa cor transformando em números, tá? Que a gente chama de absorbância. Então, gente, é um método muito sensível, muito específico, tá? Ele é bem vantajoso porque, comparando a outros métodos laboratoriais, ele é um método de baixo custo, tá?
Mas assim, tem algumas desvantagens, né? Ele demora um pouquinho para fazer, né? Não é um teste rápido, igual a gente sabe, né? O teste da física, eu vou mostrar aqui para vocês, o teste rápido do coronavírus, a gente tem resultados ali em alguns minutinhos. Isso aqui, a gente, para fazer um teste de ELISA, a gente demora de 1 a 2 dias, tá? Para fazer um teste desse. Então, tem essa questão dessa desvantagem, tá? Bom, gente, a outra técnica, né, que eu comentei aqui com vocês, utilizando anticorpos, né, a gente pode falar a respeito da imunofluorescência, tá? A imunofluorescência, gente, ou então a imunoquímica, a gente faz no próprio tecido, tá? Então, aqui mostrando um tecido que foi corado por imunofluorescência, tá? A gente precisa de um microscópio de imunofluorescência para visualizar essa reação de fluorescência mesmo, tá? Fica brilhante ali o tecido que a gente está visualizando, né? Então, geralmente a gente pega a amostra ali numa biópsia, né? Então, por exemplo, se eu quero ver aqui, às vezes, uma biópsia do estômago, né? Se o paciente está com, por exemplo, H. pylori, né? Então, posso fazer uma biópsia aqui, o H. pylori né? A gente tem ali um processo infeccioso acontecendo, então o indivíduo ele vai produzir anticorpos contra o H. pylori, caso ele esteja aqui, né, com gastrite e com presença de H. pylori, tá? Então a gente pega o tecido, cola esse tecido na lâmina, tá? Aqui, e depois a gente pega o anticorpo do paciente, tá? E coloca, joga aqui, aqui é o anticorpo do paciente, tá? A gente joga aqui por cima dessa lâmina onde a gente jogou, onde a gente pregou o tecido, tá? Então, se o paciente tiver infecção, esse anticorpo vai se aderir, tá? Depois a gente coloca um anticorpo secundário, aquela mesma questão, um anticorpo secundário que seria um anticorpo humano, né? Ligado ali a um fluoróforo, que esse fluoróforo verde é o FIX, tá? Então, se houve essa primeira ligação, a segunda ligação vai ocorrer, né? Do anticorpo marcado com a fluorescência. Então, você vai examinar no microscópio, tem que ser um microscópio específico, né? A gente chama de microscopia de fluorescência, tá? E a gente consegue ver essa imagem fluorescente aí dessa forma, mostrando a reação de positividade, tá? Esse método, gente, ele é demorado, tá? Ele é mais, assim, específico para a gente ver, né, a questão de um processo infeccioso, da presença de antígenos em locais específicos ali no nosso organismo, tá? É uma técnica demorada e não é utilizada assim rotineiramente, tá? Então são em casos mais específicos que a gente precisa de um diagnóstico aí mais específico para ser realizado, tá? Uma outra técnica, gente, que a gente utiliza anticorpos, tá? É o Western blot, tá? Foi aí uma técnica que caiu aí na primeira avaliação de vocês, né? O Western blot, gente, é uma técnica que a gente usa uma membraninha de papel, tá? Para fazer toda essa reação e detecção de anticorpos, tá? Só que na inicial, para que a gente faça esse Western blot, a gente tem que fazer inicialmente uma eletroforese, tá? O que é a eletroforese? A gente vai pegar o antígeno bruto que a gente tem, tá? E vai passar nesse sistema aqui, tá? A gente tem esse pentezinho que é colocado em um gel, tá? Um gel de acrilamida, poliacrilamida. Esse gel aqui, ele endurece e na hora que a gente tira esse pente, ele forma esses canaizinhos, algumas canaletinhas, tá? E aí a gente aplica a amostra nesse gel, tá? A eletroforese, né, ela vai ser bacana, porque o que acontece?
quando a gente aplica a amostra, né, esse gel ele vai puxar as proteínas, que elas vão ser separadas ali de acordo com o seu tamanho, tá? As proteínas menores, elas vão migrar para a parte inferior do gel, e as proteínas maiores vão ficar retidas ali na superfície desse gel, tá? Então, pessoal, a diferença desse para o teste de ELISA, tá? É que a gente vai saber especificamente contra qual antígeno o meu organismo está ali estabelecendo uma reação, tá? Se é um antígeno de maior peso molecular, se é um antígeno de menor peso molecular, tá? Então, por exemplo, testes laboratoriais onde a gente quer produzir uma vacina, a gente usa muito isso, tá? Usa muito fazer a eletroforese e posteriormente o Western blot, tá? Então a gente corre aqui a eletroforese nesse sistema e depois, gente, o que acontece? As proteínas vão ficar separadinhas de acordo com o seu peso molecular aqui, grudadas no gel, tá? Então aí, gente, o que a gente faz? A gente vai transferir essas proteínas através de uma nova carga elétrica que a gente vai jogar aqui, né? A gente vai voltar esse bloco para o sistema, de novo, de eletroforese, tá? E aí, gente, a gente vai transferir essas proteínas para uma membrana, que é um papelzinho, né? Uma membrana de nitrocelulose, tá? Então, a gente põe esse gel por cima do papel, tá? Põe uma carga elétrica aqui, passando, né? Empurrando essas proteínas para o papel, tá? Então, depois que a gente tira o gel, tá vendo aqui, ó, o papelzinho, ele tá cheio de marquinhas, né? O que que significa? Significa que as proteínas que estavam aqui no gel passaram para o papel, tá? Por que que eu faço isso, gente? Porque nesse papel, nessa membrana, né, que contém as proteínas que foram transferidas, é que eu vou conseguir fazer o teste como se fosse o teste de ELISA mesmo, tá? Aí nessa membrana eu faço tudo que eu fiz na ELISA, tá? Só que a diferença é que as proteínas estão todas separadinhas. Eu vou saber contra qual antígeno, tá? Que o meu organismo está produzindo especificamente ali uma reação, tá? Então é muito útil para quem está estudando processos de elaboração de vacina, tá? Então, depois que eu transferi, né, esses antígenos aí para a membrana, eu vou, né, fazer o meu bloqueio, né? Como a gente pode usar o leite molículo nesse caso também, tá? E aí eu vou colocar o anticorpo primário, que seria o soro do paciente, tá? Se houver reação aqui, né? Se o organismo dele tiver produzido anticorpos específicos, a gente vai ter essa ligação. Depois eu vou colocar um anticorpo humano conjugado a uma enzima, tá? E aí, gente, depois eu vou colocar o substrato, tá? O substrato vai reagir com a enzima aqui, tá? E a gente vai ver a presença, a detecção do sinal ali, a colorimetria aparecendo, né, como resultado aí do teste, tá? Gente, então geralmente, tá? Quando eu quero fazer esse teste que vocês perceberam aqui, que a gente corre vários canaletas, né? Com o antígeno ali que eu tô testando, tá? E aí, às vezes, eu quero usar soro de diferentes pacientes, tá? Então, quando eu quero fazer isso, usar soro de diferentes pacientes, eu pego essa membrana de papel, vou cortando ela em várias fitas, né? De acordo com o meu antígeno aqui, eu vou fazendo corte aqui, aqui, aí eu tenho uma fitinha, aí esse que sobrou eu tenho uma outra fitinha, tá? Eu posso fazer isso se eu quero testar vários pacientes, né? Porque como é que eu vou jogar o soro do paciente na membrana inteira, tá? Então, eu posso testar vários pacientes ao mesmo tempo. Então, eu corto as fitas, coloco nessas canaletinhas aqui, tá? Separadinho.
E aí, gente, no momento do soro, tá? Eu posso colocar soro de pacientes diferentes, tá? Então, se eu quero testar, né, diferentes indivíduos aqui, isso aqui ajuda muito essa canaleta a fazer essa testagem, né, em diferentes pacientes. Eu vou numerando aqui, identificando quais pacientes eu tô testando, tá? E a gente tem um suporte para essas canaletas que fica movimentando, né, horizontalmente para cima e para baixo, para cima e para baixo, para os líquidos que eu estou colocando aqui, ó, né, os antígenos, o conjugado, o anticorpo secundário, né, ele vai ficar movimentando aqui da esquerda para a direita para que os líquidos percorram bem ali essa membrana de papel, que é a membraninha de nitrocelulose, tá? Bom, gente, como vantagem, né? E as desvantagens, tá? É uma técnica muito sensível, tá? É bem específica, né? Que vai reconhecer esses antígenos ali, mas é muito demorado também, tá? A gente demora, ela é mais demorada ainda do que o teste de ELISA, tá? Mas é, sim, extremamente vantajoso para eu saber diferenciar contra qual proteína eu tô tendo uma reação mais robusta, tá? Principalmente para detectar alergias, fazer estudo de vacina, é bem interessante fazer essa técnica de Western blot, tá? Agora aqui, gente, a imunocromatografia, tá? A imunocromatografia, ela tá, né, em foco agora por causa do teste da Covid-19, tá? Então, é um teste onde a gente usa esse papelzinho de novo, tá? Uma membrana, né, que é uma membrana de nitrocelulose, que vai ficar impregnada ali com os antígenos, tá? No caso ali, a gente tem os antígenos virais que ficam impregnados na membrana, tá? Então, se a pessoa tem anticorpos, a gente vai ter essa reação, tá? Técnica imunocromatografia, ela pode ser realizada com diferentes materiais, tá? Então, a gente geralmente usa o sangue, tá? Pode usar saliva, urina, né? Aqui no caso, para detectar, né, o HCG, teste de gravidez, a gente usa urina, tá? Então, são diferentes fontes de materiais aí que podem ser utilizadas para a realização destes testes. Os mais comuns, né? Urina, o sangue e a saliva, tá? Então, gente, nessa membrana, a gente tem locais diferenciados, tá? A primeira plataforma, que é a plataforma de inserção da amostra, tá? Aí, aqui é uma plataforma que vai absorver esses antígenos ali que foram colocados na plataforma de inserção, tá? Linha de positividade, linha de controle, aqui é a membrana de papelzinho em si. E aqui, tá, gente, uma plataforma de absorção, onde o resíduo ali do conteúdo, né, do sangue, da saliva, da urina, vai ser capturado aqui no teste, tá? Então, gente, a primeira etapa, né, seria ali a adição da amostra que vai conter os anticorpos, né, caso o paciente seja positivo para o teste em questão que a gente está realizando, tá? Então, aqui, gente, vai ter o conjugado, tá? Onde a gente vai ter os antígenos que vão ser detectados ali no teste, tá? Então, quando a gente coloca a amostra, por capilaridade, tá? Esses anticorpos que estavam presentes ali na amostra, o líquido como um todo, né? Ele vai seguir aqui nesse sentido que eu estou mostrando aqui na setinha, e ele vai se misturar aqui e vai se ligar, né? Aos antígenos aqui que estão presentes, tá? Então, isso vai continuar migrando, né, nesse papelzinho. E aqui a gente tem a plataforma onde todo esse complexo, né, ele vai ser capturado, tá? A gente tem anticorpos aqui que vão capturar essa estrutura, né, de complexos antígenos e anticorpos, tá? Então, a gente tem
essa linha aqui, né, que seria a linha de positividade, e se não houver positividade aqui na primeira linha, o teste é negativo, tá? Então, gente, depois que a minha solução percorre toda a membrana de nitrocelulose, né, a gente vai ter o conteúdo absorvido aqui na plataforma de absorção, e caso apareça, né, as duas linhas, a gente tem o teste como positivo, e uma linha, só essa linha aqui final, gente, é a linha controle, tá? Significa que todo o conteúdo que eu coloquei aqui na plataforma de absorção da amostra foi absorvido no teste, né? Significa que as minhas amostras migraram, tá? Se essa linha de controle aqui, essa última, né, ela não aparece, você pode ter um teste que não funcionou, tá? Você pode ter ali, no caso, por exemplo, um falso negativo, né? Que significa que as suas amostras não migraram de forma correta, tá? Então, sempre a linha de controle tem que aparecer, e caso o paciente seja positivo, essa linha de positividade aqui vai estar presente, tá? Então, aqui é um teste negativo, onde só apareceu a linha do controle. Um teste positivo, as duas linhas realçaram, tá? Então, a gente tem, gente, esse teste, ele é muito bom, ele tem uma alta sensibilidade, tá? Ele é feito para detectar diferentes doenças, coloquei aqui algumas para vocês, tá? Então, dengue, H. pylori, HIV, malária, tá? Hepatites, diversas doenças ali onde a gente tem a produção de anticorpos podem ser detectados a partir desse teste, né? Já viram, então, que a gente já conversou do Covid-19, seria ali essa mesma aplicabilidade, tá? O mesmo princípio de execução ali do teste, tá? Bom, gente, aqui eu coloquei um quadrinho comparando, né, pessoal, os testes, né, por exemplo, o teste da fita, essa aqui, Optimal, é uma marca de teste, tá? E microscopia, né, que seria observar ali ao microscópio, e o PCR, né, que a gente vai falar, que é um teste também de amplificação do material genético, né, está sendo muito feito agora também com Covid, onde a gente tem a amplificação do material genético viral, tá? E aí, gente, a gente está vendo, né, a sensibilidade e especificidade de um teste comparado com o outro, tá? Então, por exemplo, 97% de especificidade, o PCR sempre dá 100%, tá, gente? O PCR é uma técnica de padrão ouro, porque ele vai amplificar o material genético do antígeno que a gente está procurando. Então, por exemplo, no caso do vírus, né? Se a gente encontra o material genético viral no sangue do paciente, é uma prova incontestável aí que o paciente teve o contato com aquele agente viral, tá? Aqui no caso da tabela, eu estou mostrando para vocês o teste que foi feito na Malária, tá? Mas então, gente, 97 contra 100%, tá? 98 aqui por cento de especificidade contra 100. Então, gente, se a gente for levar em contexto ali a facilidade da realização do teste, né? A questão de minutos que a gente consegue fazer, né? Eu falei para vocês, o ELISA demora um dia, pelo menos, tá? O SMBLOT de 1 a 2 dias para a gente fazer esse teste, tá? O PCR também é um teste mais demorado, porque a gente tem que desenhar os primers e fazer a reação, depois fazer essa análise no laboratório, tá? Então, o teste da fita, que seria o teste rápido, ele tem grandes vantagens aí na sua utilização, tá bom, pessoal? E aqui, né, comparando ali, eu comparei com o PCR, teste da fita, e aqui eu tô comparando o teste da fita com o teste de ELISA, tá? Então, a fita, às vezes, ela foi mais sensível aí para detectar
né, a positividade em pacientes aqui, né, aqui no caso da esquistosomose, né, foi mais sensível para detectar a positividade do que o próprio ELISA em si, tá? Então, muitas vantagens, gente. Alta sensibilidade, alta especificidade, tá? Resultado em menos de 10 minutos, né? A gente tem, às vezes, né, 5 minutinhos ali já é suficiente para a gente detectar uma positividade, tá? É bom a gente deixar um tempo padrãozinho, tá? Cada teste vai definir ali quanto tempo que a gente tem que esperar, vai depender da marca do teste, dos antígenos que foram impregnados, tá? Às vezes do tanto de anticorpos que o paciente possui, né, que já foram produzidos contra aquele processo infeccioso, tá? Então, todos os testes vai ter ali, mais ou menos na bula, quanto tempo a gente tem que esperar, tá? Mas uma média ali da realização do teste para a gente ter um resultado de segurança, tá? Porque às vezes a gente acha que vai dar negativo, a gente espera mais um minutinho, a linha de positividade começa a aparecer, né? Eu lembro quando eu fiz meu teste aí de HCG, os dois, né, gente, gravidez aí, demorou um pouquinho no aparecer a linha de positividade. Então, a gente tem que obedecer ali os minutos, né, que estão sendo solicitados ali para o teste, tá? E outra coisa, depois que a gente faz e a gente obedeceu aqueles minutos, não pode deixar né, o teco, assim, de um dia para o outro para olhar, tá? Porque aí, às vezes, começa a dar reações inespecíficas e a linha de positividade pode aparecer e às vezes não ser positivo, tá? Então, a gente tem que obedecer, a leitura do teste tem que ser feita ali nos minutos, né, no tempo que é estabelecido na bula do teste, tá? De acordo com o seu método de fabricação. Então, ele é fácil de interpretar, né, gente? O próprio paciente ali pode ver e interpretar na hora, né? Sendo uma pessoa bem esclarecida, consegue interpretar facilmente ali o resultado do teste, tá? Baixo custo, né? Mais ou menos, né? A gente sabe que tem sido vendido aí o teste da Covid, e o da Covid nessa época não é baixo custo, pelo contrário, tá? Mas normalmente, comparado a outras técnicas, né, blot, citometria de fluxo, PCR, tá? Geralmente, quando não é em essas épocas assim de pandemia, né, os testes são de baixo custo, tá? Gente, então um outro método, tá, de detecção de anticorpos que a gente vai conversar aqui na aula de hoje é a citometria de fluxo, tá? Na verdade, gente, a citometria de fluxo, ela vai detectar, né, a presença de células ali presentes no nosso organismo, tá? E a gente pode às vezes, detectar anticorpos presentes na superfície dessas células, né, por essa técnica de marcação celular, tá? Então, gente, qual que é a base desse teste de citometria de fluxo, tá? A gente tem um tubinho, né, que vai sugando as células presentes, né, numa amostra, né, onde a gente fez uma marcação prévia, tá? Toda célula vai expressar na sua superfície alguns receptores, né, algumas proteínas que a gente chama de cluster differentiation, tá? O que é isso? São proteínas que são, às vezes, presentes em algum tipo celular e não são presentes em outros tipos, tá? Então, a gente sabendo quais proteínas que são presentes em tipos específicos de célula, a gente consegue ali desenvolver no laboratório anticorpos contra essas células, marcados com alguma fluorescência, para a gente detectar a presença dessas células no nosso organismo, tá? Então, por exemplo,
a gente sabe, né, que células citotóxicas, por exemplo, tem uma proteína na sua superfície, né, o linfócito citotóxico, que é o CD8, tá? Então, se eu quero detectar as proteínas citotóxicas, né, as células citotóxicas no nosso organismo, eu desenho num laboratório um anticorpo, que é essa estrutura amarelinha aqui, tá? Que é um anti-CD8, ou seja, que se liga à molécula CD8, e eu marco essa estrutura com uma fluorescência, tá? Que é uma corzinha que vai ser emitida na hora que essas células estão sendo lidas no citômetro de fluxo, tá? Ela vai emitir uma fluorescência colorida. Geralmente a gente tem o FITS, que é uma fluorescência verde, o PE, que é uma substância, né, avermelhada ali na fluorescência, tá? Então, a gente desenha esses anticorpos, marca esses anticorpos com fluorescência, e aí na hora que essas células estão sendo sugadas, a gente consegue, né, ela vai emitir uma fluorescência de acordo com a marcação que foi feita, tá? Então, esse aparelhinho, o citômetro de fluxo, ele consegue ali contar quais são as células, né, presentes ali na nossa amostra de sangue, por exemplo, tá? Ele conta e identifica os tipos celulares, tá? Então, quando a gente faz um hemograma, pessoal, é isso que é feito, tá? Os hemogramas atualmente eles são feitos com citometria de fluxo. Então, esse aparelhinho que vai lendo, né? Quantos macrófagos, não, quantos linfócitos a gente tem ali presentes no nosso organismo, né? Que aparece assim, linfócitos totais, né? Aparece quantos neutrófilos a gente tem, tá? Eosinófilos, basófilos, tá? Então a gente consegue ali marcar todas essas células e estabelecer um hemograma, tá? Quantas células a gente tem e quais são os tipos celulares presentes ali no sangue, tá? A citometria, a citometria em si é rápida, tá? De uma técnica que não é tão demorada assim para fazer, tá? Mas nem se compara com o exame da fita, tá? A gente precisa ir pelo menos de um dia, tá? Para fazer em um paciente que a gente tem que marcar a célula, tem os períodos de incubação ali dos anticorpos. Às vezes a gente precisa de permeabilizar a célula quando a gente quer detectar alguma marcação interna, tá? Né, algum processo infeccioso, a gente tem que fazer uma perfuração ali na membrana da célula para detectar, né? Às vezes um parasita, um intracelular, por exemplo. Então, tudo isso leva tempo, tá? Então, pelo menos um dia aí para a gente ter, né, a execução toda da técnica e às vezes a interpretação dos dados, tá? Então, aqui nesse slide, ó, eu estou mostrando as proteínas de superfície, né? E os anticorpos que foram produzidos contra ele, tá? Então, uma célula citotóxica, né? Que é o CD8, a gente produz um anticorpo anti-CD8, que se liga nessa célula, que nesse caso marquei com PE, que é o fluorocromo vermelhinho, tá? E uma célula CD4, né, que é o linfócito T, que a gente chama de linfócito T-help, né, uma célula auxiliar, marcada. Então, a gente cria no laboratório o anticorpo anti-CD4, né, e marca com uma fluorescência esverdeada ali, que seria o FIX. Então, a gente consegue definir, identificar todos os tipos de células, tá, gente? Então, por exemplo, paciente que tem infecções virais, infecções por HIV, tem baixa de linfócitos, baixa de CD4, tá? A gente consegue visualizar tanto isso, né, quando o paciente está com baixa da produção de alguma célula, excesso de produção, quando está com processos infecciosos, tá? Às vezes processos alérgicos, aumento de eosinófilos, tá? Doenças parasitárias, por exemplo. Tudo a gente pode ter um indício aí a partir dessa técnica de citometria de fluxo, tá? Aqui é o citômetro que eu estou mostrando para vocês, o citômetro de fluxo, né? Esse aparelhinho aqui, ele é bem caro, tá, gente? E aí a gente põe a amostra aqui, ó, que é o tubo, tá?
que vai sugar, vai passando uma célulazinha de cada vez aqui, tá? Então, a gente põe as amostras, geralmente fica nesse suporte, nesse rack aqui de suporte, né? São tubinhos de coleta aqui, que a gente adiciona aqui, tá? E aí a gente insere, a gente fica segurando aqui mesmo o tubinho e a amostra vai sendo sugada, né, para ser analisado posteriormente, tá? Bom, gente, a outra técnica que a gente tem ali desses testes laboratoriais, tá? É a PCR, né? Então, está sendo muito discutida, é a técnica que a gente fala, no caso agora do Covid-19, que é a técnica padrão ouro, tá, gente? O que é uma técnica padrão ouro? Seria a melhor técnica ali para a gente definir aquele processo infeccioso, por exemplo, tá? Então, no caso do Covid, a gente está fazendo PCR, né, que é o padrão ouro, porque é incontestável quando a gente acha ali o RNA, no caso, né, do vírus, no sangue do paciente, tá? Então, é uma técnica de amplificar. A gente pode usar a amplificação do DNA, né, que é o PCR, e quando a gente quer amplificar o RNA, tá? A gente usa o RT-PCR, tá? Que é o Real Time PCR, para a gente fazer essa amplificação do RNA viral, tá? Então, gente, a gente consegue isso, tá? Porque a gente descobriu uma enzima, tá? Que é essa termos aquáticos, que é a TAC, tá? DNA polimerase, que é uma enzima altamente resistente, ela resiste a altas temperaturas e ela possibilita ali a gente construir novas moléculas, né, de DNA a partir de uma sequência inicial, tá? Essa enzima, ela vai colocando as bases nitrogenadas, né, em ordens corretas, na sequência correta ali a ser amplificada, e a gente tem ali a formação, a amplificação, tá? Por que a gente tem que amplificar, gente, o material genético? Para estabelecer um diagnóstico de confiança, tá? Se eu querer, por exemplo, verificar se o paciente está infectado com o coronavírus e simplesmente pegar uma amostra de sangue do paciente e tentar detectar esse material genético do vírus naquela amostra, tá? Pode acontecer que naquela amostra que eu peguei, né, de todo o meu sangue circulante, não ter ali a presença do RNA viral, tá? Então, o que eu faço, gente? Para não ter resultados ali falsos negativos, né, eu tiro o sangue do paciente e eu faço essa técnica de amplificação, tá? Eu multiplicando qualquer resíduo ali, qualquer partícula de RNA viral que esteja presente ali no sangue do paciente, ele vai ter ali a possibilidade de ser detectado, tá? Então, eu amplifico essa minha capacidade de detecção quando eu faço a multiplicação desse produto genético, tá? Então, gente, para que eu faça a PCR, né, eu preciso da enzima, né, da TAC, os primers, né, que seria ali a sequência inicial do que eu quero investigar, do que eu quero amplificar, tá? E o meu soluto, tá? Contendo ali água e os nucleotídeos, tá? Eu preciso fornecer esses nucleotídeos para construir a minha molécula de DNA, tá? Então, gente, a TAC, né, a enzima, ela vai adicionando, tá? Aqui é um nucleotídeo, né? Adenina, timina, guanina, citosina, lembrando aí, né? São os componentes da nossa molécula de DNA. A enzima, gente, tá? Que ela vai adicionando esses nucleotídeos conforme a sequência presentes ali no primer inicial, tá? Então, para a gente amplificar, gente, qualquer material genético, eu já tenho que conhecer, né, a sequência. Eu já tenho que ter feito ali o sequenciamento desse material alguma vez e conhecer a sequência dele, tá? Então, por exemplo, falando
do coronavírus, a gente já tem um sequenciamento, né? A gente já sabe qual que é a estrutura do RNA viral. E para a gente fazer a amplificação desse material genético, eu coloco os primers, tá? A sequência inicial e a sequência final, tá? E nisso a gente vai ter o desenho do material genético, tá? Só exemplificando, tá, pessoal? Então, gente, para que eu faça isso, né? Inicialmente eu vou adicionar todos os reagentes ali no meu tubinho, né? Que é o tubinho de Eppendorf mesmo, onde eu coloco no meu leitor, tá? A primeira etapa seria a adição desses reagentes. Depois, gente, a gente vai ter a desnaturação, tá? No caso da molécula de DNA, né, que a gente vai fazer o PCR, a gente tem que abrir a molécula de DNA. Depois eu vou ter o anilamento, onde os primers vão se incorporar. E depois a fase de extensão, tá? Onde a molécula de DNA vai ser ali totalmente desenhada, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês isso acontecendo. A primeira etapa, a desnaturação, né? Onde a gente tem a abertura dessa molécula de DNA, tá? Isso ocorre, gente, devido à alta temperatura que é fornecida ali no termociclador, tá? Então, a gente tem 94 graus, né? A alta temperatura faz com que essa molécula de DNA se abra, tá? O termociclador, na verdade, gente, é um aparelho que ele faz alternâncias de temperatura, tá? Então, ele vai variando entre temperaturas mais altas e mais baixas que vão permitir, no caso aqui, ó, essa separação dessa molécula, né? Na separação do DNA, o anelamento, ou seja, a adesão dos primers, tá? E a extensão, tudo ocorre em temperaturas que são mais favoráveis ali para cada etapa, tá? Então, na desnaturação, uma temperatura bem alta, que vai promover ali a separação da molécula de DNA, geralmente 94 graus ali, tá? O anelamento, aí que acontece? O termociclador vai abaixar a temperatura, tá? De 96, 97 graus ali, para mais ou menos 57 graus, tá? Nessa temperatura, a gente consegue ter o anelamento, ou seja, a incorporação dos primers, tá? Na sequência, 3 linhas, 5 linhas e 5 linhas, 3 linhas, tá? Eles vão se pareando ali em polos invertidos para que essa estrutura se feche, né? Como se fosse um zíper fechando aqui. O DNA vai sendo construído aqui da esquerda para a direita, a partir da incorporação do primer e da direita para a esquerda, tá? Então, a gente tem a incorporação de primers, primer forward, tá? Que vai fazer nesse sentido, e o primer reverse, tá? Que vai atuar aqui da direita para a esquerda. Bom, gente, depois dessa fase de anilamento, tá? Aí a temperatura do termociclador, ela sobe mais um pouquinho, a gente tem mais ou menos 72 graus, tá? E aí a gente vai ter ataque polimerase atuando nesse processo, tá? Ataque polimerase é essa enzima que vai adicionando aí as bases nitrogenadas de acordo com a sequência molde, tá? Gente, no final ali da PCR, né, a gente tem aqui o início, né, no ciclo, né, quando a gente começou o ensaio, uma amostra, né, de molécula ali de DNA, e olha que no final, né, o potencial de multiplicação dessas moléculas, né? Geralmente a gente faz mais ou menos 34, 35 ciclos, tá? Um padrãozinho, tá? Isso é definido por cada laboratório, por cada teste, mas gira em torno disso, porque se a gente faz mais ciclos, a gente vai ter a desnaturação da enzima ataque polimerase, e aí a gente não consegue mais ter essa amplificação acontecendo, tá? Por causa dessa desnaturação da enzima, tá? Gente,
Depois que a gente faz, então, a PCR, né? Aqui a gente é o termociclador, onde a gente colocou o tubo e foi havendo as alterações de temperaturas. A gente tira o tubinho, tá? Aqui do termociclador e a gente vai ler, né? Fazer a leitura da PCR, tá? Então a gente aplica esse produto da PCR em um gel, tá? E aí a gente consegue estabelecer a presença de bandas, tá? A gente corre um padrão, né? E a gente visualiza aqui a banda, tá? Se a banda no que a gente está investigando bate com o padrão, a gente consegue detectar não coloquei. A gente consegue detectar a positividade, tá? Só exemplificar aqui. Então, por exemplo, gente, se ocorre essa amostra aqui, por exemplo, seria ali fazer diagnóstico de corona, vamos supor a primeira banda, tá? Seria a banda controle, e se a gente tem no soro do paciente a banda que se pareia exatamente com aquela banda, tá? Seria ali um teste positivo, tá? Então, a gente usa em diversos casos, né, gente, a questão da PCR, tá? Para a gente detectar mutações, deleções, problemas genéticos, a gente pode ali utilizar a PCR no pré-natal, por exemplo, tá? Na medicina forense, tá? Para definir ali doenças infecciosas, doenças parasitárias, tá? Então a gente pode aplicar essa técnica sempre que a gente quer amplificar ali o material genético a ser investigado em algum paciente, tá? E aí, gente, agora eu vou para o último tópicozinho da nossa revisão, tá? Vou falar a respeito do processamento histológico, tá? Então, gente, a gente utiliza o processamento histológico, né, para confeccionar aquelas lâminas que a gente visualiza lá no laboratório, tá? Né, principalmente lâminas de tecido, lâminas, né, de esfregaço sanguíneo, tá? Aqui no caso a gente vai focar mais em lâminas de tecido, tá? Para fazer histologia. Então a gente consegue, pelo processamento histológico, definir a forma, a estrutura, a função, algumas patologias, tá? Associadas ali aos tecidos e às células presentes nesse tecido, tá? Então, gente, para que a gente faça um processamento histológico, a gente tem que preparar os tecidos, tá? A gente vai seguir algumas fases aí, né? Que é a preparação do bloco, a fixação, a impregnação, quando a gente corta esse bloquinho, tá? A montagem e a coloração, tá? O tecido em si, gente, em casos de diagnóstico, geralmente o tecido ele é obtido através de biópsia, tá? Então, a gente pode fazer a biópsia do paciente para detectar algum processo infeccioso, algum tumor, tá? Alguns tipos de câncer, tá? E também a gente pode fazer também a partir da necrópsia do paciente, tá? Então, a gente pega o bloco de tecido, principalmente ali na biópsia, tá? Aqui, no caso, né, fazendo um experimento, né, na necrópsia do camundonguinho. E aí, gente, a gente vai pegar o tecido, tá, e vai fazer inicialmente ali a fixação. A gente pega esse tecido, tá, e vai fazer com que ele, né, se torne ali mais um tecido que não tenha degradação atuando sobre ele, tá? Então a gente vai fixar ele com principalmente formol,
tá? Para que ele possa ser estudado ali e que a gente impeça a proliferação bacteriana, a autólise ali, a lise das suas próprias células, a degradação das suas próprias células, né? O processo de necrose acontecendo ali naquele tecido, tá? Então a gente fixa com formol, a gente usa ali um formol 10%. Então aqui tá o tecido dentro do tubinho, pode ser esses tubinhos de coleta, né? De material mesmo ali nessa primeira etapa, o tecido que foi colhido está sendo fixado em formol, tá? Depois, gente, a gente vai desidratar esse tecido, tá? A gente vai retirar a água dele porque a gente quer fazer cortes, né? E aí, essa retirada de água vai fazer com que eu possa impregnar depois a minha peça na parafina, tá? Eu tenho que colocar ali a parafina nele para fazer o corte no micrótomo. E se tem água, eu não consigo impregnar parafina, tá? Parafina é aquele material parecido com a vela, tá, gente? Então, para desidratar, eu vou colocando em álcool, tá? Eu vou aumentando a concentração ali do etanol, primeiro 50, 75, 80, até 100%, tá? Para que a minha peça ali seja retirada o máximo possível de água do meu tecido, tá? Então, eu desidratei em álcool. Depois eu vou fazer a diafanização, tá? Eu vou colocar o xilol ali em diferentes concentrações também, tá? O xilol é um solvente de parafina, então o xilol vai entrar nesse tecido para que quando eu colocar, né, a parafina vai ficar bem distribuída, bem dissolvida, bem permeada ali naquele tecido que eu tô querendo fazer o corte, tá? Então aqui é a diafanização com xilol. Depois a impregnação, tá? Nesse caso, então, agora eu vou começar a colocar a parafina, tá? Então, inicialmente eu coloco ela misturada com xilol, tá? Que é o solvente. E aí depois, né, eu vou colocar somente na parafina, tá? Eu vou aumentando as concentrações de parafina que eu vou colocar nesse tecido. Bom, gente, depois que eu fiz isso com o meu tecido, tá? Eu vou fazer a inclusão, tá? Que eu vou incluir essa parafina. Eu vou incluir esse material, né, que estava na parafina, eu vou tirar ele desse potinho, né? Tava aqui no potinho. E eu vou colocar ele num bloco, tá? Coloco ele lá dentro de um bloquinho. Geralmente a gente faz um bloquinho de papel, tá, gente? Lá no laboratório, um cubinho de papel mesmo. Coloco o bloquinho lá dentro e jogo a parafina por cima, tá? Então, eu vou ter um bloquinho de parafina onde eu tenho a amostra de tecido lá dentro, tá? Alguns laboratórios, né, usam esse sistema aqui, né, para fazer os bloquinhos, tá? Mas a gente usa mesmo o papel, que funciona muito bem, né, baratinho. Depois que a gente faz aquele cubinho lá com papel, a gente já descarta esse material, não precisa aqui de fazer assim, tá? Bom, gente, depois que a gente tem o bloco, então aqui, ó, tá o bloco de parafina que foi formado, ó, tá? Como se fosse a vela, né? O conteúdo ali de uma vela. Mas lá dentro, onde eu tô mostrando aqui na ponta da seta, tem o material que eu retirei no caso ali da biópsia, tá? Depois eu levo isso, gente, para o micrótomo, ó, que é a movimentação que ele tá fazendo, tá? O micrótomo é um aparelho, tá? Que vai fatiar ali o meu tecido, tá? Mais ou menos entre 5 a 10 micrômetros, tá? Então, a gente vai ter cortes bem fininhos que foram realizados ali do meu tecido, tá? Isso é muito importante, que na microscopia que a gente usa, microscopia óptica, tá? É possível se realizar somente através da passagem de luz, né? Pelo material que eu tô querendo observar. Então, se eu coloco, né,
o meu, né, a minha tecido lá em cima do microscópio, eu não vou conseguir ter a passagem de luz, eu não vou conseguir observar o material, tá? Então, o material tem que ser bem fininho, por isso que a gente usa esse micrótomo para cortar, né? E para cortar, a gente tem que ter um jeito de endurecer esse material, que senão a gente não conseguiria fazer esses cortes extremamente finos, tá? Então, eu faço aí, aqui é um outro detalhe do micrótomo. E aqui é a fita, tá, gente? Que se forma com o material que eu, né, cortei ali, provindo ali da minha biópsia, tá? Então, aqui é o resíduo de parafina na lateral. Nesse meio onde eu tô mostrando com a seta, é o corte do tecido, bem fininho, tá? Então, depois, gente, eu coloco isso um pouquinho no banho-maria, tá? Para que ele fique bem, sem tirar as rugas, né? Ali que ele sai bem enrugadinho aqui, né? Meu material. Então eu coloco ali um banho-maria, tá? E ele fica bem lisinho assim, tá? Depois eu faço o quê? A pescagem desse material, tá? Eu pego a minha lâmina, eu coloco ela por baixo aqui, né? Vou colocando por baixo desse produto que tem o resíduo, tá vendo aqui, ó? Parafina ao redor, e aqui seria o corte histológico, né? Seria o tecido. Eu ponho a lâmina de vidro por baixo e pesco o material, tá, gente? Depois, gente, eu vou fazer ali a desparafinização. Eu vou tirar a parafina, tá? Desse material. Geralmente eu posso utilizar ali o xilol para remover o excesso de parafina. Vou hidratar, tá? Esse material. Lavar, né, para tirar o excesso de álcool. E depois vou fazer a coloração, tá? Então posso corar ali hematoxilina, eosina, né? São diversos corantes que a gente pode utilizar. Um dos principais é hematoxilina e eosina, tá? Então eu coro esse material, né? Ele vai estabelecer ali a coloração de acordo com, né, os conteúdos ácidos e básicos presentes ali no conteúdo celular, né? A gente tem ali conteúdo do núcleo, um conteúdo mais ácido, tá? E ali o conteúdo mais básico, né, presente no citoplasma, tá? Então a gente usa esses corantes que vão ter afinidade para essas regiões e vão corar diferentemente ali o núcleo do citoplasma, tá? Para a gente visualizar essas estruturas com bastante nitidez, tá? Então a gente aqui, tô mostrando para vocês a lâmina depois que foi corado. Depois, gente, eu monto, tá? Eu coloco a lamínula por cima desse meu produto que foi corado ali, tá? A gente usa geralmente uma colinha que chama Bálsamo do Canadá. Eu pingo uma colinha aqui, tá? E colo essa lamínula. A lamínula está aqui, tá? Vou colar em cima do corte histológico, tá? E aí, gente, essa lâmina vai durar anos e anos, tá? A gente identifica o material que a gente quer, tá? Com códigos ou a nomenclatura ali, o que a gente está, de acordo com o nosso experimento, ou, né, com o tema da aula, a gente vai identificar corretamente ali a nossa lâmina, tá? E a gente vai ter esse material por anos para ser ali estudado e, né, manuseado no laboratório, tá? Então, geralmente a gente visualiza dessa forma os cortes histológicos, né? A gente pode ter cortes ali, né, que são feitos de diferentes formas, né? A gente pode ter cortes de tecido, né, corte transversal, cortes oblíquos, cortes longitudinais, né? Que a gente consegue definir diferentes aspectos patológicos acontecendo ali num tecido que a gente está investigando, tá? Então, isso a gente pode fazer, né, usando tecidos ali, né, principalmente tecidos de diferentes regiões ali no nosso organismo, tecidos conjuntivos, né, tecidos epiteliais, tecidos musculares, tecidos nervosos, tá? A gente pode pegar todos esses para fazer as nossas lâminas, tá?
Bom, gente, era esse o conteúdo da, da nossa revisão de hoje. Eu vou finalizar aqui a gravação.